Mais uma vez, bom dia a todos. Agora vamos iniciar nosso tempo de escola bíblica dominical, dando sequência no livro, o qual nós estamos estudando, o qual nós estamos apreciando pouco a pouco, o livro A Igreja Missional na Bíblia, Luz para as Nações. Este livro ele retrata o caminho missionário segundo as Sagradas Escrituras, relata todos os movimentos de Deus na vida do povo de Deus, como Israel, como igreja do Senhor. E nós então estamos no capítulo de número 7, nós estamos tratando aí sobre as imagens da igreja missional no Novo Testamento. Nós já passamos então pelo Antigo Testamento, já observamos todos os movimentos de Deus, toda a forma como Deus conduziu o seu plano missionário naquele momento, e agora nós adentramos então no Novo Testamento, já passamos pelos Evangelhos, já passamos pelo livro de Atos, e daí estamos exatamente no capítulo 7, que fala sobre as imagens da igreja missional no Novo Testamento. Imagens, e nós, na última aula, no último momento que nós estivemos juntos, semana retrasada, nós falamos sobre o papel dessas imagens, o porquê existe tantas imagens, ou seja, formas figurativas, metáforas, que tratam da igreja, que falam sobre a igreja. Então, elas transmitem uma visão, elas chamam a uma reflexão, elas despertam a nossa imaginação e elas também inspiram para a ação do povo de Deus. Essas imagens, elas não são somente ilustrações, metáforas, não, elas têm uma finalidade. E aí, então, nós encontramos, queridos, que a palavra de Deus, revela as imagens. O próprio Deus nos revela as imagens, as quais precisam tomar a nossa imaginação, as quais também trazem, formam a nossa identidade e contribuem para a missão de Deus. Para recuperar um pouquinho do que foi falado na semana retrasada, nós precisamos relembrar desses três movimentos, dessas três situações, dessas três verdades que envolvem a questão de olharmos para as imagens, para as formas figurativas, metáforas e assim por diante, que tratam sobre a igreja. O primeiro ponto é que nós precisamos refletir sobre a conjuntura do mundo das culturas originais, nas quais essas imagens surgiram. Ou seja, não tem como olhar para a questão da igreja, quando ela é chamada de povo de Israel, sem olhar para o Antigo Testamento, sem olhar a cultura daquele momento, sem penetrar de uma forma mais realmente profunda do que significava ser povo de Deus naquele momento. Não tem como fazer isso. Não podemos deixar de lado isso. Porque uma vez, se nós tratarmos dessas imagens de forma simples, genérica, nós estaremos colocando a nossa cultura, aquilo que nós entendemos no momento, aquilo que nós percebemos no momento. Então, o primeiro ponto é esse: ao refletirmos sobre as imagens que estão no Novo Testamento, nós precisamos observar a cultura daquele momento. O que a cultura daquele momento dizia com relação à diplomacia. Exemplo: quando o povo de Deus é chamado de um povo que são diplomatas neste mundo. O segundo ponto, nós precisamos também mergulhar, ou seja, olhar para as Sagradas Escrituras, porque é nela que nós encontramos essas formas figurativas, de metáforas e assim por diante. E por último, nós precisamos sim redescobrir o poder da linguagem figurativa e metáfora. Nós precisamos aprofundar essa ideia. Nós não podemos colocar as nossas preferências, aquilo que nós achamos que é correto. Nós precisamos sim analisá-las de uma forma profunda,
sem deixar que a nossa visão nos atrapalhe. Tá? Então, na semana retrasada, nós falamos sobre esse tema, sobre essa primeira abordagem, a igreja como povo de Deus, imagens que conectam a igreja com a longa história do povo de Deus, que nós encontramos então no Antigo Testamento. E nós trouxemos aqui essa questão de que o Novo Testamento se dirige à igreja trazendo essas imagens do Antigo Testamento. E essas imagens, algumas foram trabalhadas aqui, são muitas, mas algumas dessas imagens para que você possa relembrar o que foi tratado. Tá? Exemplo, quando a igreja é citada no livro de Gálatas como Israel de Deus. Então lá o apóstolo Paulo está se dirigindo à igreja de Cristo, mas está dizendo assim, vocês são o Israel de Deus. Então está trazendo essa linguagem do Antigo Testamento, está trazendo essa ideia do Antigo Testamento. Também, quando em Romanos capítulo 9, versículo 27, o apóstolo Paulo também chama a igreja de Cristo, a igreja atual naquele momento, como remanescente de Deus. Uma outra linguagem que é muito usada no Antigo Testamento, principalmente no momento no qual o povo estava no exílio. Deus tinha o seu remanescente, Deus cuidou, Deus preservou, rebanho de Deus, 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, essa ideia de rebanho de Deus, Deus cuida, Deus guia, Deus protege, a todo momento as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento estão chamando a atenção do povo de Deus para esse cuidado pastoral, e no Novo Testamento não é diferente. O apóstolo Pedro aqui está nos chamando para essa direção, um povo, uma igreja que é reconhecida como rebanho de Deus. E 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, uma raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, uma nação separada, uma nação chamada para viver com Deus. Então, essas imagens, nós acompanhamos todos esses textos bíblicos, bem como de outros textos bíblicos, de outras imagens, e hoje nós vamos analisar essa imagem, a imagem missional do corpo de Cristo. Do corpo de Cristo. E eu acredito que essa é a imagem mais presente, a imagem mais falada, a imagem mais manifestada, a imagem que aqui ou ali nas nossas conversas nós lembramos que nós participamos do quê? Do corpo de Cristo. É uma imagem muito usada, utilizada na linguagem do povo, da igreja do Senhor no momento. Provavelmente você fala muito sobre isso, ou seja, de forma positiva ou de forma negativa, quando nós não cumprimos isso, mas a todo momento essa imagem, o corpo de Cristo, está presente na nossa mente, no nosso coração, seja com pouco entendimento ou com muito entendimento, essa imagem ela sempre surge. Ela surge nas nossas orações, ela surge num convite para alguém que não conhece a Cristo, venha, faça parte do corpo de Cristo. Então esta é uma linguagem muito presente, é uma imagem a qual a todo momento nós estamos utilizando. E esta imagem então, ela, como está escrito ali, ela destaca essa questão da unidade, mas também ao mesmo tempo da diversidade. Um corpo que tem unidade é um somente, mas na sua diversidade tem muitos membros. Essa é aqui a ilustração, a forma figurativa, a qual então o apóstolo Paulo vai utilizar em muitas das suas cartas. E eu acredito que você, diante dessa imagem, é a imagem que você mais fala, mais conhece, mais compreende. Só para os irmãos terem uma ideia, eu citei apenas 4 textos aqui,
mas existem outros textos que falam da igreja como corpo de Cristo. Mas abra comigo lá em Romanos, vamos olhar para a palavra de Deus. Romanos capítulo 12, primeiramente. Versículos 4 e 5. Diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Então essa ideia é que cada membro tem uma função, mas que todos esses membros pertencem a um único corpo. 1 Coríntios, abra sua Bíblia lá também, para que a gente possa entender qual é a relevância disso, do contexto bíblico. 1 Coríntios, capítulo 12. O microfone está dando eco, é isso? Não? Só eu que estou escutando? Estou escutando demais, então? Tá bom. Tá bom. 1 Coríntios, capítulo 12. Eu não estarei lendo os versículos 12 a 27, mas só para chamar a sua atenção para essa imagem da igreja. Versículo de número 12. Diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Colossenses, abra sua Bíblia lá em Colossenses, capítulo de número 1. Em Colossenses nós vamos encontrar, na realidade, 3 passagens que falam sobre isso, mas aqui eu só listei o texto inicial, capítulo 1, versículo 24. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Livro de Efésios, capítulo número 2, versículos 13 a 18. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De 2 povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos 2 criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Queridos, eu estou lendo esses textos aqui e chamando a sua atenção, porque realmente é muito importante para nós, sem desprezar o que a gente já viu para trás, sem desprezar o que a gente vai ver ainda para frente, mas que essa imagem da igreja de Cristo como corpo, como um corpo, é fundamental para nós. Isso permeia todo o Novo Testamento e tem as suas implicações na direção do povo de Deus. Por isso eu chamo a sua atenção, tá? Que essa imagem ela é importantíssima. Primeiramente, ela é importantíssima porque ela retrata a vida do corpo. Como nós agimos, como nós vivemos, como nós nos desenvolvemos e como nós deveríamos a todo momento pensar nisso, buscar isso, perseguir, caminhar com essa ideia, com essa intencionalidade de realmente viver como um corpo, porque essa imagem ela reflete essa unidade, a comunhão dos membros da igreja. Nós somos um corpo,
Cada membro faz parte desse corpo. Em 1 Coríntios, ali, capítulo 12, que a gente leu, o apóstolo Paulo vai retratar isso de uma forma mais contundente. Ele vai dizer ali que o corpo depende dos seus membros. Não tem como você tirar uma parte do corpo. Não tem como você excluir uma parte do corpo. Todo o corpo, todos os membros, eles são essenciais para o corpo. Então isso é de grande importância para nós. Esta imagem é uma imagem missional. É uma imagem a qual Deus, por meio da sua sabedoria, utiliza para impactar as nossas vidas. Nós precisamos viver como corpo, cuidar uns dos outros, abençoar uns aos outros, reconhecer que Deus te deu uma habilidade, que Deus te deu um dom, que Deus te deu um talento, não para que você vivesse por meio dele para si próprio, para que você demonstrasse ele somente. Não, Deus te deu esse talento, esse dom, para que você, na verdade, se oferecesse na direção do outro. Então, esse é o primeiro ponto importante. Esta imagem da Igreja de Cristo como corpo de Cristo nos leva a pensar na vida como corpo. Unidade, comunhão. É isso que nós devemos buscar. Mas, num segundo momento, essa imagem também retrata a relação da igreja com Cristo. E é nessa direção aqui que nós vamos estudar. É nessa direção aqui a qual nós precisamos observar de uma forma mais contundente, de uma forma mais profunda. O corpo não retrata somente a nossa vida, como nós devemos agir, as nossas convicções sobre quem nós somos nesse corpo, mas também de uma forma muito mais importante, no sentido de que o corpo retrata a relação de Cristo para com a igreja. Então, o significado, como eu coloquei ali, o significado de o corpo de Cristo é muito mais profundo que a descrição da vida do corpo. A expressão é usada principalmente para descrever o relacionamento especial e íntimo e a comunhão que existe entre Cristo e a igreja. E é isso então que nós vamos aqui aprofundar um pouquinho mais. Quais são as implicações? Quais são aqui as ideias do apóstolo Paulo a retratar a igreja como corpo de Cristo? Então, há duas maneiras significativas. A primeira é a seguinte: que nós estamos em Cristo. Essa é a primeira verdade. Ao pensarmos na igreja como corpo de Cristo, é porque nós estamos em Cristo. Não existe igreja cristã que esteja desconectada de Cristo. Para ela ser reconhecida como uma igreja cristã, uma igreja que pode ser chamada de corpo de Cristo, ela precisa se reconhecer como estando em Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 5, eu já li, mas aqui eu vou repetir novamente. Assim, também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então, a primeira realidade é essa: para que sejamos um corpo, nós precisamos estar conectados com aquele que realmente reestruturou o corpo, que é Cristo Jesus. Querido?
Ok? Eu vou dizer o seguinte: aguarde um pouquinho, porque é a sequência, a gente vai esclarecer, trazer um debate sobre isso, tá? Mas o que o nosso irmão simplesmente está pontuando aqui, para que nós venhamos a tratar logo em seguida, tá? É que existe um cabeça desse corpo, e todos nós sabemos que esse cabeça quem que é? Cristo. Tá? Toda vez que nós desconsideramos essa verdade bíblica, nós acabamos indo para esse lado, tá? Mas nós já entramos lá, tá bom? Mas obrigado por nos lembrar. Mas então, a questão aqui, queridos, né, nesse sentido, desse primeiro ponto aqui, é a questão de estar em Cristo. Estar em Cristo. Mas o que é estar em Cristo? Isso que é importante para nós entendermos. O que significa o corpo de Cristo nesse sentido. Estar em Cristo é participar daquilo que Ele realizou. O que é participar daquilo que Ele realizou? Nós vamos participar, pastor, do sofrimento, da morte, da ressurreição? Não, de forma direta não. Mas de forma indireta, sim. Porque nós somos chamados agora como corpo, como igreja, a sofrer por Cristo, a morrer por Cristo, na esperança e com a consciência de uma ressurreição em Cristo. Não é essa a vida da igreja? Não é assim que nós devemos caminhar? Que as nossas vidas, elas foram transtornadas, eu vou usar esse termo exatamente, foi transtornada, para vivermos para Cristo e participarmos daquilo que Cristo executou no mundo. Se Deus, por meio de Cristo, conectou toda a humanidade por meio da cruz, nós temos a missão também de nos reconhecer como corpo de Cristo e participar desse movimento escatológico de Deus no mundo. Eu e você, nós precisamos ter a ideia de sofrimento, de morte, de ressurreição que nos aguarda, manifestar isso ao mundo. Cristo, nova criação, um só corpo. Em Cristo foram feitas todas as coisas novas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A nossa vida anterior, ela não era marcada pela cruz. Agora, a nossa vida no presente, depois que Cristo nos encontrou, depois que Deus regenerou o nosso coração, depois que Deus abriu os nossos olhos para a obra de Cristo, agora nós somos criaturas novas. Então nós precisamos caminhar com essa ideia de um corpo que realmente está conectado a Cristo e vivencia tudo aquilo que Cristo fez e está fazendo na história. Qual é a missão de Deus no mundo? Reconectar a humanidade com Ele. Qual foi a missão de Cristo? Entregar a sua vida em favor dessa nação, dessa igreja, da humanidade. E agora, queridos, nós somos aqueles também que têm essa mesma missão. Cristo, Ele não apenas salva indivíduos, mas Ele forma um novo povo. E esse novo povo que somos nós, Igreja do Senhor, tem essa missão de proclamar o Evangelho. Estar em Cristo não se refere primordialmente ao desfrutar dos benefícios da obra de Cristo por indivíduos isolados, mas trata-se de fazer parte de uma nova humanidade que agora compartilha da sua obra. Ou seja, não é apenas desfrutar das bênçãos de Cristo, das bênçãos, da misericórdia, da graça, da fidelidade, dos cuidados de Deus sobre as nossas vidas. Não estamos falando somente dessa parte. Sim, desfrutamos de tudo isso,
Mas quando nós pensamos em igreja como corpo de Cristo, nós temos que lembrar que nós fazemos agora parte de algo importantíssimo, que foi ideia, plano de Deus para nós como igreja. Então nós não somente desfrutamos, mas nós participamos com Cristo da obra de Cristo no mundo. Eu não ando só pensando mais em mim, mas eu ando sim pensando na obra de Cristo, na realidade da cruz, do sofrimento, da morte, mas também da ressurreição. Então eu caminho nessa direção. Os meus pensamentos, a minha mente, o meu dia a dia, o meu cotidiano é marcado pela obra de Cristo. Eu caminho com Cristo, eu estou em Cristo, eu vivencio Cristo a todo momento, porque eu faço parte do corpo de Cristo. É muito fácil, queridos. É muito fácil esquecermos disso. É muito fácil andarmos preocupados com tantas outras coisas e deixarmos de lado aquilo que é essencial dentro dessa marca, dentro dessa imagem da igreja como corpo de Cristo. O nosso batismo é o ritual por meio do qual nos tornamos parte desse corpo singular escatológico e participamos do que Jesus realizou. Obrigado. O batismo, abram lá por gentileza, Romanos capítulo 6, versículos 1 a 11. Enquanto isso eu vou reconectar aqui. Romanos capítulo 6, versículos 1 a 11. Alguém encontra aí para nós, por gentileza? E lê, por gentileza. Amém, amém, é isso aí mesmo, Daniel, tá? Aqui o apóstolo Paulo está enfatizando a forma como a qual nós entramos no corpo, a forma pelo qual Deus nos inclui no corpo, a forma pela qual Deus instituiu para que fizéssemos parte do corpo, que é a forma do batismo, que é o momento no qual então nós reconhecemos como um sinal, como um selo de Deus sobre as nossas vidas, aonde Deus nos tira de um local e nos coloca em outro local. Colossenses vai dizer isso, né? Que Deus nos transporta de um lado para o outro, nos tira da vida da perdição, do pecado, e agora nos leva para a direção da verdadeira luz. Nos tira das trevas e nós passamos agora a vivenciar a luz de Cristo. É o abrir dos olhos, é a regeneração do coração. Somente Deus pode fazer isso, querida. Desculpa, não sei se o senhor já falou mais sobre isso em outras aulas, mas o corpo singular escatológico é ideia assim, que é um corpo único, diferente de todos, e escatológico porque um dia vai ter fim, porque vai ter encontro de Jesus, essa parte escatológica eu fiquei meio confusa. Tá, quando a gente está tratando da questão da ação de Deus de forma escatológica, né, a gente conversou um pouco sobre isso no passado, que toda a escritura, ela tem o seu ponto escatológico, porque aponta para uma realidade a qual ainda nós aguardamos. Tá? O corpo de Cristo, nesse momento, ele é constituído pela igreja de Cristo de forma una, né, um corpo somente. Não importa aqui só na igreja presbiteriana do Tarumã, mas em outras igrejas, outras denominações que professam a Cristo,
tá? Que reconhecem a Cristo como o único e suficiente Salvador, tá? Então, mas nós temos um papel nesse contexto terreno. Mas escatologicamente nós estamos no plano de Deus, caminhando, proclamando, falando sobre a verdade bíblica, anunciando aqueles que ainda não foram regenerados. Por isso que a gente usa o termo história escatológica, forma missional escatológica, porque nós estamos vivenciando exatamente um caminho que nos leva a uma outra realidade, que é a vida eterna com Deus, ok? Tá? Então, a forma pela qual nós somos incluídos, colocados dentro do corpo, é o batismo. É o batismo. Não existe outra forma. Não existe outro meio. E o batismo é uma realidade daqueles que professam a Cristo de forma a reconhecer Cristo como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Não tem outra forma. Não basta ser filho de crente, né? Não é mesmo? Não basta. Tá? Não basta conhecer somente. Não. Na realidade, há uma ação de Deus no coração, que faz então com que o coração se converta a Cristo e a mente se tome agora para uma convicção que eu preciso professar a minha fé, eu preciso me colocar de forma evidente diante da sociedade, dizer assim, ó, eu pertenço a Cristo e agora eu faço parte do corpo de Cristo. É o batismo. É o batismo. Tá? Então essa é a forma. Implicações, sim, tem muitas implicações para a vida. Sim. O batismo... que reconhece, né, Deus como o único, como Cristo como o único e suficiente Salvador. A irmã lá está lembrando do batismo infantil, tá? Mas lembrando que o batismo infantil também é uma inclusão daquela criança na aliança de Deus, tá? Deus está então dizendo assim, né, vocês estão incluindo essa criança na aliança, e isso não nos dá a certeza da salvação daquela criança, porque no tempo adulto ela precisará o quê? Professar a sua fé, mas ela já foi incluída. O batismo infantil é uma responsabilidade dos pais, mas nós já andamos com essa consciência, que os nossos filhos já estão na aliança, agora cabe a nós, o quê? Zelar, cuidar, ensinar, dirigir, orientar, cuidar para que elas não se desviem do caminho, para que na idade da convicção, seja ela na adolescência, seja ela na juventude, seja ela na forma adulta, um pouquinho mais à frente, para que venha até a frente e professe daí, professe. De repente aqui só para relembrar, né, o nosso sistema presbiteriano, ele se divide exatamente nessa questão, tá? Que uma vez que você foi batizado na infância e veio agora de forma convicta a reconhecer que Cristo é o Salvador da sua vida, ela vai professar somente posteriormente a sua fé diante da igreja e diante da sociedade. Mas por outro lado também, nós temos o batismo que ocorre juntamente com a profissão de fé, que é aquele adulto que foi tomado agora o seu coração por Cristo, e ele então vem diante da igreja, ele é batizado naquele momento e também nesse mesmo momento ele está professando a sua fé diante da igreja e da sociedade. Então são esses dois movimentos que nós temos aqui dentro do contexto presbiteriano, diferente de outros contextos, que não existe o batismo infantil, ou alguns que entendem que o batismo infantil é o que salva. Então são teologias, doutrinas diferentes. Tá? Mas há implicações, tá, da vida no corpo de Cristo, e aqui eu quero relembrar novamente. Primeiro, a unidade na diversidade, muitos membros, um só corpo, diversidade sem
divisão. Isso é muito importante. Tá? Essa é uma implicação a qual nós temos que, sim, dia a dia lembrar. Somos muitos, sim, mas somos um somente, um corpo. E isso não quer dizer que essa diversidade nos leva à divisão. E como é fácil, queridos, esquecermos disso. Como é fácil a gente vacilar nesse ponto. Interdependência. Precisamos uns dos outros. Nenhum membro é autossuficiente. Muito importante isso também. Eu dependo de você. Eu tenho que ter a minha consciência voltado nessa direção. Eu dependo de vocês. Porque eu sozinho eu não consigo realizar aquilo que Deus colocou para que eu realizasse. Mas por outro lado, não só na questão de realizar, mas como eu dependo de vocês também em favor de mim, por meio da oração, por meio do cuidado, por meio de um aconselhamento, por meio de uma palavra. Eu dependo. Eu não sou autossuficiente. Nós precisamos uns dos outros. A coisa mais estranha dentro do corpo é se realmente o nosso braço fizesse aquilo que eu e você não desejássemos, não é mesmo? Autossuficiência. Autossuficiência. Serviço mútuo. Os dons foram dados para servir. Edificação em amor e humildade. Muitos, diversidade, dons diversos, talentos também diversos. Tudo isso em favor da edificação do próprio corpo. Não podemos usar os nossos dons, os nossos talentos para uma finalidade própria. Não, temos que usar em serviço da obra do Senhor, para a edificação do corpo. E como isso é precioso. Não é só uma questão ministerial, pastoral, no pregar a palavra, tá? Mas pensemos, se não tivéssemos o grupo ministerial das crianças, se não tivéssemos aqueles que cuidam dos jovens, se não tivéssemos aquele que cuida da cozinha, se não tivéssemos aquele que prega a palavra, aquele que canta, aquele que... Estão me entendendo? Há uma diversidade, há um cuidado aí do Senhor para com a sua igreja. Se não tivéssemos líderes, há um cuidado do Senhor, há uma ação misericordiosa de Deus na direção do próprio corpo. E vocês, eu digo que vocês são abençoados, porque se eu precisasse cantar, meus irmãos, tá? Tem gente muito melhor, tá? A realidade é essa. E a solidariedade. Quando um sofre, todos sofrem. Quando um se alegra, todos se alegram. Vamos falar com sinceridade e refletir no nosso coração. Qual desses 4 pontos aqui você precisa rever? Você que faz parte do corpo de Cristo. Qual desses 4 pontos aqui é aquele que você está mais desconectado, fora, e que você precisa retomar essa verdade? É uma reflexão válida para nós como corpo de Cristo. A vida do corpo é vivida na prática dos uns aos outros do Novo Testamento. São os princípios de mutualidade, os princípios de cuidado na direção um do outro. Então Deus nos fez um corpo para que cuidássemos uns dos outros, porque nós estamos agora em Cristo, pertencemos a Ele. A segunda verdade,
há uma segunda maneira significativa, e aqui entra a questão do nosso irmão, muito bem levantado, que a segunda é de que Cristo é a cabeça do seu corpo. Cristo é a cabeça, nós somos os membros, mas tem alguém que dirige. Cristo governa, dirige e sustenta o seu corpo. A igreja recebe dele sua vida, direção e crescimento. E aqui, queridos, tem muitos textos bíblicos, mas eu acho que eu estou com o meu horário um pouquinho avançado. Presbítero Paulo, que horas são, por gentileza? Oi? 11h02? Até meio-dia e meia, ainda tem 1h30 ainda, irmãos. Tá? Dá para a gente seguir, né? Mas esses 4 textos que eu coloquei aqui vão falar exatamente sobre Cristo como cabeça, e tem outros textos. E aqui eu fico pensando, por que tanta ênfase nessa questão, né? Devido a isso que o irmão levantou. A todo momento Deus está nos dizendo, olha, quem coordena, quem sustenta, quem cuida, quem ama, quem é o mais interessado na igreja é Cristo. Por isso ele é o cabeça da igreja. E como é triste perceber alguns movimentos onde Cristo não é o cabeça, onde o cabeça são outras pessoas, que se colocam no lugar de Cristo, que chamam a atenção dizendo que eles fazem aquilo que somente Cristo pode fazer. E nós então precisamos aí refletir sobre isso, relembrar que Cristo é o cabeça. Abre um texto lá, vamos pegar um desses textos, Colossenses capítulo 1, versículo 18. Alguém acha esse texto? Colossenses capítulo 1, versículo 18. Eu vou abrir aqui já em Efésios capítulo 5, versículo 23. Quem encontrou Colossenses, lê por gentileza. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Amém. Não poderia ser um texto mais autoexplicativo do que esse, né? Ele é o primogênito, ele é a primazia de todas as coisas, por isso ele é o cabeça. Ele é o cabeça, não é o pé, não é o pescoço, não, é ele, Cristo. E caiu novamente. Vou continuar aqui. Efésios capítulo 5, versículo 23, vai usar essa simbologia, vai usar essa metáfora com relação ao marido e à mulher, tá? Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, trazendo essa ideia da relação conjugal, do papel pastoral do homem, da sustentabilidade que o homem traz para o universo do casamento. Da mesma forma aqui, então, Paulo está usando essa ideia prática daquele momento, trazendo aqui para nós, relembrando que Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o quê? O Salvador. A imagem de Jesus como a cabeça da igreja significa que ele está em uma posição soberana de autoridade sobre a igreja. Esta deve viver em submissão, serviço e obediência ao domínio completo de Cristo. Ou seja, a igreja tem um soberano, a igreja tem um líder supremo. Nós precisamos olhar para Cristo como igreja e se submeter à vontade dele, ao serviço dele e à obediência a ele. E da onde nós tiramos os caminhos os quais devemos seguir? Na própria palavra de Deus. A autoridade de Cristo é revelada na cruz. É aí que é o mais interessante, importante e também mais constrangedor, porque a autoridade de Cristo, ela não vem com o poder de alguém que é autoritário, alguém que vem com guerra, alguém que vem com ameaças. Não, é constrangedor porque a autoridade é conquistada no amor, na cruz.
Surpreendentemente, a autoridade soberana de Cristo como cabeça sobre todas as coisas e sobre a igreja é revelada no amor sacrificial de um servo. É uma autoridade conquistada pelo amor. É uma autoridade constrangedora. Que somente aqueles que foram incluídos no corpo podem sentir esse constrangimento. Porque aqueles que não foram incluídos no corpo não têm condições de refletir sobre isso. Não têm condições de mensurar, por mais que nós mesmos que estamos dentro do corpo de Cristo não conseguimos mensurar, né, o tamanho desse amor. Mas aqueles que estão fora do corpo, muito menos. Estão muito mais distantes. Não passa em nenhum momento pela sua mente, pelo seu coração, pelos seus atos, pela história de vida, não se constrange em nenhum momento diante do amor de Cristo. Agora nós que fomos incluídos, que fomos chamados, separados, nós que temos uma nova história, uma nova vida, somos novas criaturas, as simbologias que são usadas no Novo Testamento, nós sim, nós reconhecemos a autoridade de Cristo não somente pelo seu poder, mas reconhecemos porque é constrangedor o amor que Ele demonstrou por nós. Duas aplicações para viver como corpo de Cristo. Primeiro, tenho vivido como membro de um corpo ou apenas como um cristão individual? Repetindo, tenho vivido como membro de um corpo ou apenas como um cristão individual? Minha caminhada cristã está conectada à vida da igreja, ao serviço dos irmãos e à comunhão do povo de Deus? Ou tenho tratado a fé apenas como algo individual e privado? Essa é a primeira reflexão que precisamos fazer. Olhar para nós, olhar para a nossa experiência de fé, olhar para como nós estamos conduzindo a nossa história de fé e perceber se estamos agindo como um membro de um corpo ou estamos agindo de uma forma individual. Segunda aplicação, segunda reflexão: Cristo realmente governa a minha vida como cabeça da igreja? As minhas decisões, prioridades, projetos estão submetidos ao senhorio de Cristo? Ou ainda procuro conduzir a minha vida segundo a minha própria vontade? Essa é uma pergunta para nós como igreja, sim, mas também é uma pergunta para nós na individualidade. Se submetemos ao soberano, aquele que tem autoridade, aquele que demonstrou o amor por nós, submetemos de forma integral, total, sem resmungar? Hein, meus irmãos? Vamos esquecer essa parte do resmungar, tá? Vamos deixar para outro momento, né, Kelly? Mas estão me entendendo? Se submetemos à vontade de Cristo como cabeça da igreja, essa linguagem, essa imagem da igreja como corpo de Cristo nos leva a essas reflexões. Para que você saia daqui com os seus pensamentos bagunçados, ou porque você saia daqui bravo com o pastor que levantou algumas questões, ou porque você saia daqui de uma forma a se encontrar em outra direção. Não, a questão aqui na realidade é para que a gente possa refletir de forma muito tranquila, consciente diante de Deus. Como tenho agido? Como tenho levado a minha vida? Como tenho olhado para a igreja? Como corpo? Ou eu sou alguém individualista nesse corpo? Como estou administrando os dons, os talentos que Deus me deu?
são reflexões válidas para que todos nós venhamos a avançar na direção de Cristo. Amém? Alguma colocação? Alguma pergunta, algum comentário, alguma direção que faltou? Fiquem à vontade. Vamos colocar em pé, vamos orar? Pai bondoso, novamente nós te louvamos por essa manhã. Te louvamos, ó Deus, pelas suas misericórdias, pelo seu cuidado, pela vida que temos em Cristo Jesus. Obrigado que o Senhor nos lembra que pertencemos a um corpo. E esse corpo, ó Deus, é o corpo de Cristo. Estamos com o Senhor, pertencemos ao Senhor e somos dirigidos por Ele. Abençoa o teu povo, nos ajuda a caminhar sempre nessa direção, com essa convicção. Que a nossa mentalidade, ó Deus, seja de unidade, de diversidade na administração dos dons, ó Pai, para proveito de todo o corpo. Nos ajuda, ó Deus, nesta direção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, um ótimo domingo.